vamos ler é Apocalipse 6, de 1 a 8. Então esse é o texto que nós vamos hoje estudar. E nós vamos ler tudo junto agora, porque depois a gente vai ter tempo para ler cada um dos versículos e poder se atentar um pouquinho em cada um desses 4 selos, ok? Quero começar com oração. Pediria que os 2 irmãos orassem pela reunião, pela palavra, né? Eu quero orar também. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos esta manhã, Senhor. Pela tua graça estamos aqui, pela tua Amém. misericórdia e teu amor, Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te adorar, Senhor. Estamos aqui para nos consagrar a ti, Senhor. Pedir que o Senhor nos unja essa manhã, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Um Espírito revelador, um Espírito que venha nos ensinar e nos iluminar essa manhã, Senhor. Amém. Abençoa o irmão Sérgio que vai nos falar essa manhã, Senhor. Amém. Que realmente seja um canal para fluir do teu Espírito para nós, Senhor. E abençoa-nos com essa palavra, Senhor. Seja para a edificação da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor, te entregamos essa reunião. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Obrigado por o Senhor estar conosco, Senhor. Todo momento o Senhor está conosco. E agora nós confirmamos, Senhor, clamamos pelo teu Espírito de sabedoria, de revelação. Que o Senhor possa nos abrir, Senhor, nosso espírito, Senhor, para receber a tua palavra, nossa mente para compreendê-la. Temos revelação, Senhor, do que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então hoje, dando continuidade, né? Imagina nós que estávamos morrendo de medo do livro de Apocalipse, né? Pelo menos acho que eu já passei por isso. Tinha medo do livro, por causa das coisas que aparecem, né? Mas esse livro é tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso. Talvez ele se torne o livro mais querido nosso. Eu espero que a gente mude, que à medida que a gente está prosseguindo, o Senhor está nos deixando maravilhados, né? Porque o livro de Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, é um dos poucos um dos poucos livros da Bíblia que ele já mostra o tema na primeira palavra. O tema de todo o livro, o que é? A revelação, né? Então, vamos ler Apocalipse 1, o que diz aqui? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então esse livro, irmãos, ele já, vamos dizer assim, escrutinando a própria palavra Apocalipse, até o termo Apocalipse, ela é utilizado para catástrofes naturais, catástrofes sobrenaturais, né? Se a gente for procurar o filme Apocalipse, vai falar sobre catástrofes, mas o significado é a revelação. Então é o livro de revelação. E a gente viu que vamos ler também o capítulo 1, versículo 12 e 13, podemos ver? Logo no capítulo 1 nós já percebemos aqui a revelação fantástica de algo aqui. O que nós vemos aqui, irmãos? 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Primeira coisa que ele viu foram os 7 candeeiros de ouro. E seguindo, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nós não vamos detalhar, que nós já vimos isso. Então a primeira coisa que João viu, quando ele ouviu uma voz, quando ele estava voltando e voltado, ele viu, primeira coisa, 7 candeeiros de ouro. E ele também viu a questão do testemunho de Jesus Cristo. Então essa revelação que ele viu,
ele viu no meio dos candeeiros um como filho do homem, com vestes talares, andando no meio dos candeeiros. Essa visão, irmãos, é a visão prevalecente do livro todo de Apocalipse. Essa é a visão, é a mais importante. Então abriu-se o livro e já de cara nós percebemos uma revelação tão maravilhosa, né? Vamos ver versículo 17 e 20 também? Podemos ler? Quando a gente está diante de uma visão dessa, qual a reação que João teve, né? Ele diz aqui 17: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, que ele diz para nós hoje, irmãos: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, irmãos. Não temas. Nós estamos vivendo um período de muito temor, irmãos, muito medo. Nós estamos realmente apavorados, né, com essa pandemia que está aí, com a situação econômica do Brasil e do mundo todo, com as movimentações que estão acontecendo no mundo todo, algo com tanta velocidade que nós nunca percebemos algo como está acontecendo atualmente, e que nos causa medo. E aqui o Senhor vem falar: não temas, eu sou o primeiro e o último. Seguindo, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, o Senhor que nos diz não temas, Ele venceu o maior poder que havia nesse universo, que era o poder da morte. É o poder do inimigo de Satanás. E ele fala para nós: não temas. Prosseguindo, o 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Então aqui nesse livro ele fala das coisas que viste, as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Aí depois ele desvenda, né, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou os mensageiros, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bom, capítulo 1 já entra nessa visão maravilhosa, né? A gente já fica encorajado. O Senhor nos diz: não temas. Eu louvo o Senhor, irmãos. A nossa parte do louvor da reunião são os hinos. Se nós lêssemos os hinos, já seria uma mensagem incrível. Eu mesmo vou dizer para vocês, eu não poderia, eu sozinho, escolher hinos tão adequados. É impressionante o que o Espírito Santo faz, irmãos. O que o Senhor faz na igreja. O Senhor usa cada um de nós, né? Então cada irmão escolheu um hino, ou um escolheu 2, e louvado seja o Senhor pelo falar dele, pelo que nós já tocamos, amém? E logo em seguida, seguindo essa passagem, nós vimos nos capítulos 2 e 3 as 7 igrejas. Irmãos, eu não consigo descrever quantas riquezas o Senhor trouxe para nós ao descrever essas 7 igrejas. Que nós vimos que elas são 7 igrejas, historicamente elas existiam naquela época, elas tinham um contexto histórico, um contexto geográfico, e tudo isso, além de serem as 7 igrejas, elas tinham também um significado da história da igreja no decorrer de todas as eras. E também, todas essas igrejas nos trouxeram lições para nós aprendermos a levar isso em prática, irmãos. Certo? São cartas maravilhosas, né? E não vou também voltar atrás, porque nós ficamos algumas semanas aqui, talvez mais de 2 meses, só falando das 7 igrejas. E vou dizer para vocês, se nós parássemos ali, nós teríamos assunto ainda para falar das 7 igrejas. Então louvado seja o Senhor pelo capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Irmãos, a importância é tamanha que o Senhor colocou logo no início da revelação, do seu livro da revelação, Ele colocou as 7 igrejas. Não é coisa pequena, certo? Então, não vou entrar em detalhes, nós já vimos bastante, e foi muito rico, muito edificante, né? E entrando no capítulo 4 de Apocalipse, nós vimos o que? O cenário ao redor do trono.
Então nós vimos ali no trono, irmãos, algo maravilhoso. Vamos entrar agora no capítulo 4, dar uma olhadinha em alguns versículos também. Desculpa o meu retorno, mas eu sempre gosto de pegar a nossa base para chegar onde nós chegamos, né? Onde nós estamos agora. Amém. O que diz aqui no capítulo 4, versículo, vamos ler 1 e 2. Depois dessas coisas, que ele falou sobre as igrejas, né? Depois dessas coisas, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Certo? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Como nosso irmão, o Suzuki, recentemente nos trouxe essa palavra, irmãos, que rico é essa visão. No universo todo existe um trono, e nesse trono tem alguém ali sentado, e esse alguém, ele é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos Reis. Deus está sentado no trono, ele é o que governa todas as coisas. Essa visão, irmãos, me trouxe paz e me trouxe descanso. Esse trono está ocupado, e é ocupado por alguém maravilhoso, né? Aqui ele fala aqui no 2, né? Ele fala assim, ele diz no 3: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Aí diz que ao redor do trono havia ali 24 anciãos, e havia ali também 4 seres viventes, de uma forma maravilhosa também, tá? Então a grandiosidade dessa visão do capítulo 4, certo? Isso a gente vê aí a soberania do Senhor. O Senhor é aquele, irmãos, que está acima de todas as coisas. Quantas vezes o homem, na sua apostasia, agora é tempo de apostasia, o homem bate no peito e diz assim: eu resolvo o problema, eu sou a ciência, eu resolvo a questão da Covid, eu resolvo o problema mundial. Há pessoas que ousam dizer, irmãos, que se reduzir a população mundial, não vai ter problema mais, porque eles já estão preocupados com a multidão de pessoas que vai habitar a terra, e se a terra terá recursos suficientes para atender essas pessoas. E eles se unem, pessoas poderosas e riquíssimas se reúnem para pensar em uma estratégia para salvar o mundo. Não é assim que se fala? Vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta Terra. Não que nós não vamos cuidar do nosso planeta, irmãos, mas quem somos nós para salvar o planeta? Eu até perguntei para a mãe recentemente, né? Nós estávamos passando por uma seca aqui em Londrina, estávamos. Agora estamos desfrutando de uma chuva abundante. Não é maravilhoso, irmãos? E quem é que faz isso? E mesmo no período de seca, eu passei pela a ponte ali de Jataizinho, e eu olhei aquele rio Tibagi fluindo, multidão de água, irmãos, é tanta água. Eu falei: de onde vem essa água, se não está chovendo? Então, irmãos, é tão complexo, é tão maravilhoso esse universo, existe um equilíbrio tão fantástico, que não é a nossa mente lógica que vai pensar: se é uma represa, tudo bem, represa baixou, secou. E os rios, quem abastece os rios? E os mananciais? E as águas que estão nas profundezas, que brotam e saem e geram esses rios caudalosos, maravilhosos? Glória a Deus, irmãos. Quem somos nós, né? Quem sou eu, né? Amém? Então, louvado seja o Senhor pelo capítulo 4 e capítulo 5, vamos dar uma olhada? Para vermos o contexto do que vamos ver hoje, né? Capítulo 5, o que nós vemos aqui? Versículos 6 a 9. Nesse capítulo 5, João, ele viu ali que havia um livro. Esse livro misterioso, esse grande mistério do plano de Deus, da economia de Deus, mistério, Deus é um mistério.
Deus tem um mistério, que o mistério de Deus é Cristo, e Cristo tem um mistério, que o mistério de Cristo é a igreja. Esse mistério todo do universo, de todas as coisas, está ali fechado num livro, selado por dentro e por fora, e ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E João até chorou muito, porque ninguém foi achado digno de abrir. E agora no capítulo 5, vamos ler os 5, 6 e 9. 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ler o 9 juntos? E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O 10 também. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? É pouco isso, irmãos? É demais, né? Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, irmãos, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós só podemos hoje entrar nesse capítulo 6 por causa desse contexto todo que nós vimos aqui até agora. O Senhor é aquele que é o leão cordeiro, o cordeiro leão. Ele é um cordeiro, como tinha acabado de ser morto, irmãos. Veja só que essa cena, esse momento, foi exatamente no momento em que o Senhor ascendeu aos céus. Imagina isso. João foi levado, não sei como é que foi que isso aconteceu. Ele viu aquele momento exato, como o Senhor tinha acabado de ser morto, irmãos, acabado de morrer e ter ressuscitado. Aquele momento que ele desfrutou de tudo aquilo ali. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então a visão dele foi exatamente do cordeiro, como tinha acabado de ser morto. Ele tinha acabado de tomar a sua posição, de ser entronizado no universo, irmãos. Esse é o nosso Senhor maravilhoso. Então vamos abrir agora o livro? Vamos, o Senhor vai nos abrir o livro agora, amém? Vamos lá. Hoje, irmãos, ao todo são 7 selos. Então, com esses 7 selos, começamos a abrir o mistério do plano de Deus, do propósito de Deus, da economia de Deus. E tinha pessoas muito interessadas aqui. Quem são os grandes interessados que estavam próximos ali? 4 seres viventes. Eles estavam extremamente interessados. E todo aquele cenário, essa cena que nós vimos ali, alguém no trono, né? Nós vimos ali todo esse governo e essa vitória tão grande do Senhor. Então vamos entrar no capítulo 6, versículo 1. Amém. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo: vem, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Nós vamos notar que desses 4 primeiros selos, aqui é uma ajuda desses 4 seres viventes, certo? É algo muito importante, irmãos, é muito importante. Por isso, eles estão ali como que, estavam ali naquela expectativa da abertura desses selos, né? E aqui eles dizem para João: vem, né? O que ele viu? Vamos ver o versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco,
e seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então a primeira coisa que ele viu, o primeiro selo que foi aberto, ele viu ali um cavalo branco, e o seu cavaleiro, ele saiu, ele tinha apenas um arco na mão, a flecha já havia sido lançada, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele conquistou para conquistar. Amém? Irmãos, se nós observarmos essa passagem, a gente vai ficar assim, mas o que é esse primeiro selo, né? O primeiro selo, na verdade, é o maior mistério. Os demais selos, até mesmo a gente lendo a Apocalipse capítulo 6, a gente já chega à conclusão por nós mesmos. Não precisa de revelação ou de alguma visão adicional, né? Então eu queria passar já para o segundo, terceiro e quarto selo, e depois a gente vai voltar a falar do primeiro selo, pode ser? Tá bom? Porque o primeiro selo a gente pode dizer, é Cristo, simplesmente Cristo. Alguns dizem que é o Cristo. Então a gente queria só poder... Vamos passar já para o segundo selo, pode ser? Então a gente volta no primeiro selo. E o meu encargo está a falar do segundo selo, não dos demais, tá? Então vamos falar do segundo selo, pode ser? Vamos lá? Versículo 3 a 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Você viu que os seres viventes estão atentos aí na abertura desse selo? Nos demais selos não tem a presença deles, mas nesses 4 primeiros selos, eles estão ali acompanhando. Ele fala, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada uma grande espada. O que esse selo representa, irmãos? O que esse cavaleiro representa? Esse cavalo e esse cavaleiro representa? Representa o quê? Os irmãos pegaram? A guerra. Tá? Então aqui está dando todas as pistas, né? Primeiro, o cavalo é vermelho. E quando a gente vê filmes de guerra, hoje em dia a tecnologia até usa, quando a pessoa espeta ali, espirra aqueles, eles fazem digitalmente aqueles espirros de sangue assim, justamente para mostrar que na guerra há muito derramamento de sangue. Então nós vimos, irmãos, que a partir do momento da morte do Senhor, sempre houve guerra na humanidade, mas a partir do momento em que o Senhor, Ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, gerou a igreja, o Evangelho começou a ser pregado, juntamente o que aconteceu, aumentaram o número de guerras. E a gente, quem gosta de guerra? Eu não gosto de guerra, eu não quero guerra, eu gosto de paz, eu quero paz, Mas as guerras, irmãos, elas vão permanecer até a vinda do Senhor. Se nós não gostamos de guerra, o nosso Senhor é Deus dos exércitos, certo? Mas eu gosto de paz. Mas o Senhor fala, eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor é pela guerra também, irmão, sabia? Também a guerra. E a guerra sempre acompanhou o processo. A partir do momento que o Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está na sua posição de Senhor do Senhor, Rei dos Reis, começou o quê? Começou as guerras, e cada vez maiores. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sem falar nas anteriores que foram horríveis. Guerra é algo horrível, tá? Então, o meu celular está acabando a bateria. Acho que eu vou precisar de um celular aqui de algum irmão, tá? Se for algum que não fica desligando toda hora, quem puder me emprestar um. Isso que dá colocar sinopse só no celular, né? Amém. Bom, dá para continuar aqui por enquanto. Então, a gente viu o primeiro selo, né? Vamos dar no... Deixa eu ver aqui. Aqui na questão da guerra, eu não vou... Está tão claro aqui, está tão evidente que não tem muito o que a gente falar, tá? Vamos entrar no terceiro selo, pode ser? Vamos lá. 5 e 6. Quando abriu
o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, novamente um ser vivente aqui acompanhando, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, do que se refere aqui, irmãos, esse cavalo preto? Esse cavalo preto, o meu conceito original é que o preto era morte, né? Não é morte. O preto representa fome. A gente vê aqui, está falando de algo relacionado a pesos e medidas, né? Aí está falando de um denário. Um denário naquela época representava o salário de um dia de trabalho. Então o alimento estava muito caro. E, obrigado, irmão. Puxa, obrigado. O alimento estava muito caro e começou-se a guerra. Irmãos, o Brasil é um país pacífico. Nós tivemos guerras no passado, mas nossas guerras que nós lutamos, as principais, as maiores guerras foram lutadas na Europa. Foi na Segunda Guerra. Nós mandamos nossos pracinhas, né? Segunda Guerra Mundial. Então, irmãos, os países europeus, eles sabem muito bem, países que passaram por guerra recentemente, sabem muito bem que logo após a guerra, o que vem é a primeira coisa? Fome. Né? E a fome, ela sempre segue a guerra. Então, esses 4 cavalos, irmãos, eles foram soltos simultaneamente, é como uma corrida. Então, 4 cavalos, primeiro cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo. E os 4 saíram e estão correndo. Então, onde passa a guerra, o que resulta? Fome. Coisa que nós não conhecemos, pela misericórdia do Senhor. Infelizmente, no Brasil, nós passamos por guerra assim. A nossa guerra é uma guerra silenciosa, é uma guerra de corrupção. E por causa da corrupção, muitos homens e mulheres no Brasil, infelizmente, um país tão rico, passam fome. É cruel, não é, irmãos? A gente vê isso, mas infelizmente, por causa da corrupção, por causa de tanto roubo, famílias passam fome no Brasil. É uma coisa que nós não conseguimos nem imaginar, mas isso acontece, infelizmente, tá? Não apenas no Brasil, no mundo todo, tá? Então é a questão da guerra. Vamos dar uma olhada em Lamentações. Lamentações 4, versículo 8 e 9. Eu nunca tinha visto esse versículo, irmão, dessa forma. Lamentações é depois de Jeremias. Vamos ler o 7 também. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. 8. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Imagina. E não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada ou da guerra do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta dos produtos do campo. Então a questão, o cavalo preto, o seu cavaleiro, representa a disseminação da morte por toda a terra. A fome, me perdoe, da fome. Então nós vimos o primeiro cavalo, o cavalo branco, saiu. Nós vimos também o cavalo, o cavalo vermelho. O vermelho, a sequência, o vermelho, né, que representa a guerra. Em seguida vemos o cavalo preto, que resulta da guerra, resulta em fome, e a fome leva à morte. E aqui a palavra diz que é mais bem-aventurado os que morrem por espada do que os que morrem de fome, né? Então é terrível isso, né? E finalmente nós vimos o que? Resultado, depois de guerra, depois que a gente vê a questão
a guerra, a fome, em seguida vem o quê? A morte. Vamos ler então o final aqui? Voltando para o Apocalipse, capítulo 6. Então a gente viu aqui o terceiro selo, né? E o quarto selo, o amarelado, e o seu cavaleiro é a propagação da morte. Então Apocalipse 6, 7, 8. Vamos ler juntos? 6, 7, 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. Então esse aqui não precisa nem de decodificação, né, irmãos? Está aqui. O nome do cavaleiro é Morte, e o inferno estava seguindo. O inferno, o Hades, né? Estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, irmãos, é como estamos vivendo atualmente, né? Não cessaram as guerras. As guerras, às vezes, elas são silenciosas. As guerras, elas não são declaradamente forças armadas, mas elas são silenciosas. E por meio dessas guerras, a gente vê pessoas, né, passando por derramamento de sangue, alguns lutando realmente no campo de batalha, alguns passando fome. A fome é a pandemia que mais mata, é a fome. Por incrível que pareça, a vacina é o remédio que nós temos, que é a comida, mas ainda há pessoas no mundo que morrem de fome, tá? Países africanos, países realmente pobres, e não há realmente uma coisa ainda encontrada. E além da questão da fome, também tivemos a morte, que é algo que assusta e apavora. Por que está todo mundo com tanto medo, irmãos? Por quê? Porque é medo da morte. A morte assusta. A morte bota respeito. As pessoas têm medo. Quem tem medo? Eu tenho medo. Não é mesmo? Talvez nós cristãos não temos tanto medo porque nós sabemos o nosso destino, sabemos o nosso futuro. Mas as pessoas que não têm Senhor, irmãos, estão desesperadas, não sabem o que vai acontecer, certo? Então, amém. Mas eu queria agora voltar para o primeiro cavalo, que é o cavalo do encargo dessa reunião, tá? Então, para concluir a mensagem, é o cavalo número 1, é o cavalo branco, tá? Cavalo branco, vamos novamente ler lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, irmãos, esse cavalo, o primeiro cavalo que vamos dizer assim, que tomou a liderança, é o número 1. Esse cavalo, ele saiu vencendo e para vencer, né? Então, o que representa, irmãos? Nós vimos aqui, desses 3 cavalos últimos, que é o vermelho, o preto e o amarelo, eles são o quê? Não são pessoas, são coisas, certo? Então, o primeiro selo, o primeiro cavalo, o cavalo branco, também representa algo que é uma pessoa, mas essa pessoa ele é algo. Sabe o que ele é? Ele é o Evangelho. É o Evangelho, irmãos. Saiu vencendo e para vencer. E ele saiu, quando João viu esse cavalo, ele só estava com um arco na mão, porque a flecha já foi lançada. Então o Evangelho já saiu, irmãos. O Evangelho é algo que ninguém pode parar, certo? Aí vemos as guerras tentando parar o Evangelho, a gente vê a fome tentar parar o Evangelho, a gente vê a morte tentando parar o Evangelho. Nada consegue deter esse cavalo branco, porque ele saiu vencendo e para vencer. Louvado seja o Senhor, por causa desse cavalo branco, irmãos, que ele nos alcançou. Esse cavalo branco nos alcançou aqui no Brasil, nos alcançou na América Latina, me alcançou no mundo onde eu estava, que eu vivia na lama. O Senhor vai nos alcançar onde quer que nós estejamos. Na situação que você está, o Senhor está lá e te alcança. É assim o Evangelho. Então louvado seja o Senhor, irmãos, pelo cavalo branco e seu cavaleiro, que é o Evangelho. Mas o Evangelho é uma coisa só? Não, o Evangelho é uma pessoa. Isso está em Romanos. Vamos ver Romanos capítulo 1? Vamos lá, sem desmarcar aqui. Romanos capítulo 1, versículo 4.
Vamos ler de 1 a 4 para ser? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho, irmãos, é uma pessoa. O Evangelho, essa que eu poderia dizer, essa coisa que está montada no cavalo branco, é uma pessoa, tá? Talvez seja a única exceção ali. É uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor. Ele é o Evangelho. Ele é aquele que é nascido da descendência de Davi, e ele é aquele que foi nascido de Deus completamente. Então esse é o nosso Senhor, irmãos, maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor pelo Evangelho, amém? Então ele está nesse cavalo branco, ele saiu vencendo para vencer. Nada pode deter o Evangelho, nada pode deter. E vamos dar uma olhada, 2 Coríntios capítulo 2, 14 a 17, amém? Vamos ler juntos também, irmãos? Vamos lá. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Vamos falar juntos isso aí? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, irmãos, esse é o Evangelho, tá? Ele nos conduz, e que forma nos conduz? Em triunfo. Ele saiu vencendo e para vencer. Ele nos colocou um aroma, um cheiro, irmãos. Talvez nós não citamos o cheiro, mas as pessoas sabem que nós temos um cheiro. Para alguns esse cheiro é de vida para vida, para outros é cheiro de morte para morte. Então louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós estamos nessa procissão triunfante. Nós estamos, irmãos, seguindo esse cavalo branco. Embora junto com esse cavalo branco está andando outro cavalo, o vermelho, está andando o preto, está andando o amarelo, certo? Todos eles, nós vimos que estão andando simultaneamente, e o Senhor é vitorioso, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso, tá? Eu não sei se eu consegui passar para os irmãos o sentimento, tá? Tinha algo mais aqui para falar, mas acho que foi que o Senhor me colocou no coração. Então, irmãos, com respeito ao Evangelho, o Senhor nos deu uma condição, né? Mateus capítulo 28, vamos ver? 28, 18 e 20. Amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui, irmãos, o Senhor, Ele nos deu aqui essa comissão, mas só temos essa comissão porque Ele falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele está vencendo e para vencermos, Ele nos deu essa comissão. Amém? Então uma lembrete para nós a importância desse nosso chamamento de pregação do Evangelho, tá? Eu não sei como nós pregamos o Evangelho, né? Cada um acha um meio, né? O Diniz achou um meio de falar no YouTube. O Senhor deu para ele. O irmão está prosseguindo, está nos encorajando também a exercitar nosso dom, a também de alguma forma, irmãos, nós levarmos o Evangelho.
E o maior evangelho que nós pregamos é a nossa própria vida. Nossa própria vida é o mais importante, né? Além do nosso falar, como nós vivemos, como é que tem sido a nossa vida, né? E ontem eu estava reunido com os irmãos e eles estavam falando com respeito da situação mundial, irmãos. É assustador realmente. A gente vê a nação americana, a situação lá de uma eleição turbulenta, uma eleição, historicamente, não se há registro de uma situação tão estranha. E a gente fica observando, né? Infelizmente, como a gente está num país globalizado, o que acontece no país influencia o nosso país também, né? Então a gente fica observando essas coisas, a gente fica abatido, a gente fica desanimado, né? Está começando a chegar a vacina, mas ainda é suficiente. Já começa a imunizar algumas pessoas. Alguns acham que eu devo tomar, não devo tomar, e aí vai essa conversa toda, né? Mas a gente tem que ficar realmente olhando para o Senhor, irmãos, e confiar nele, sabe? Não nos perder a nossa confiança nisso, focar realmente no Senhor e continuar descansando nele, porque ele é o Senhor, ele está sentado no trono, né? Diante de qualquer situação, né? Como é que diz a música? Em tormenta ou em paz, ama a Cristo e nada mais. Quer dizer, estando em tormenta ou estando em paz, ama a Cristo e nada mais. Amém? Então, irmãos, eu quero entregar agora essa mensagem, tá? E na nossa conversa ontem, justamente falando sobre isso, um irmão que talvez nunca ouviu falar, como a gente diz, do Evangelho do Reino, ter tanta clareza a respeito do reino, a questão de nós reinarmos ou não com Cristo. E aí ele falou o seguinte, falou assim: olha, eu sinto que Deus está nos preparando para ser realmente reis e rainhas. Como nós vamos estar no reino, nós não sabemos. Se nós vamos estar lá maduros e podendo realmente reinar juntamente com Cristo, ou vamos estar lá como bebês, sendo ainda eternamente bebês, com fraldas reais e mamadeiras reais para o resto da eternidade. Então, é a questão, como nós queremos, né? Nós queremos tomar uma decisão, irmãos. Eu quero reinar com o Senhor, nós queremos reinar com o Senhor. Nós queremos, o Senhor precisa de nós, Ele deseja que nós tornemos esse reino de sacerdotes. Amém? Então eu quero entregar uma mensagem para os irmãos, se quiserem compartilhar, trazer alguma coisa. Amém?